Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Hernandes, mais conhecido como Claudião Bonitão. E esse é o Chave Podcast. Hoje a gente vai falar sobre administração e ciência. Mas nada de papo muito sério não, viu? A gente não quer chatear ninguém, viu? Nem fazer vocês dormirem. Então vamos pensar em ciência e em administração. Será que dá liga? Será que dá liga isso, professora Vanessa? Oi, Claudião. Eu ia falar assim, ó, Claudião modestão, né? Porque vai ser modesto, assim, né? Oi, gente, tudo bem? Então, a gente está aqui, né, hoje para falar sobre administração e ciência. E a gente pergunta, né? Será que é uma ciência, uma arte? Será que é uma técnica? Ou é um mix de tudo isso aí? E a gente, como o professor Cláudio falou, a gente quer trazer esse tema aqui de uma forma bastante leve, bem light, para a gente debater, aprender também, e uma troca de experiências aqui. Certo, Eliseu? Vanessa, né? Professor, não consegui falar, o Claudio Claudião? bonitão. Pô, fácil. É que vamos pensar nos termos em inglês, né? Então seria Big Cláudio, Big Beautiful, né? Os termos em inglês, a administração do business, né? Pessoal, muito bacana estar de volta, né? Eu estive ausente em alguns episódios aí, mas é bacana. E eu acho uma temática muito interessante, porque foi uma discussão que a gente saiu do nosso bate-papo do dia a dia, né? Para pensar no tema desse episódio, né? E discutir se de fato a administração é ciência. E que ciência que é essa? Pois é que teve, né? Vocês devem ter acompanhado, teve lá o lançamento do livro da Pasternak, né? Perguntando, aliás, questionando várias áreas, né? Inclusive a psicanálise, a acupuntura, dizendo que nada disso é ciência e é tudo uma grande bobagem. E várias pessoas começaram a falar sobre isso e sobre outras coisas também. E gente que nunca tinha falado de ciência começou a falar sobre, então, ponto positivo. E como a gente é da administração e da gestão, eu acho que a gente já discutiu um pouco sobre isso, né? É ciência, é arte ou é técnica? Há quem já tenha se convencido disso, mas há quem tenha ainda dúvidas. E Com vocês, certeza. o que acham? E aí, vamos lá? Vamos começar, né, gente? Então, assim, eu acho que é difícil, né, a gente falar aqui, nós somos 3 doutores, né? A gente vai falar, a gente sempre vai pelo viés ali da ciência, até porque nós já fizemos um doutoramento, então a gente sabe muito bem da metodologia, né, que a gente adotou, a abordagem, a perspectiva, né, esse olhar que nós tivemos ali para o fenômeno. Então, é claro que a gente tende sempre a falar ali da ciência, mas assim, eu acredito que as pessoas às vezes podem falar, mas eu utilizo tantas técnicas, né, e várias ferramentas que a gente tem ali, né, para explicar. Mas ele vem para explicar, ele não vem para gerar o conhecimento, né? Ele vem para explicar alguma coisa ali da administração. E então, assim, por isso que confunde muito, né, Cláudia? Confunde muito isso, né, entre a ciência e a técnica. E para quem, eu falo assim, para quem não fez um doutorado ou para de repente a pessoa ela tem esse viés ali mais técnico, não, a administração ela não é ciência. Até porque ela está lidando com pessoas e as pessoas são imprevisíveis. Então, talvez a gente possa então começar pensando sobre ciência. O que é ciência, para que ela serve? E aí já vem a questão, quem fala de ciência, quem discute ciência são os filósofos. Eu não tenho essa pretensão, né? Então, a gente vai dar nossa contribuição opinativa. Mas Tem que assim, chamar o Marcos, né, para falar, né, com mais propriedade. mas a ciência como um todo, ela se propõe a explicar a realidade. Então, a ciência, né, procura fazer uma relação entre causas e efeitos e explicar como as coisas funcionam. Basicamente é isso. Explicar como é que o mundo funciona. Para isso que a ciência nasce. E aí ela tem métodos, metodologias e tal. A administração explica alguma coisa? Mas assim, antes de a gente falar a administração explica alguma coisa, eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho mais, tá? Você explicou ali o que é ciência, mas ela também, em algum momento, o que você desenvolveu, esse método, essa técnica, essa metodologia utilizada, ela teria que ser replicada em uma outra situação. A possibilidade de você replicar. Existe essa possibilidade de replicação? Aí que entra as complicações, né? Na primeira pergunta lá, segundo a CNPq, somos ciência, né? Ciência social aplicada, tem até uma classificação, inclusive, né?
E essa questão que você vai ter que o mundo até então, na Idade Média, tinha uma explicação de como ocorria. Era uma explicação teológica. E depois você vem com a ideia do iluminismo, com a ideia de você, de fato, entender por meio de métodos como que as coisas acontecem. Aí vem a questão da replicabilidade, você comentou. Aí quando você pensa em pessoas, né, a gente fala cultura organizacional. Toda empresa tem uma, só que não é igual. Então, se tem pessoas, é diferentemente de você pegar vários ratos, colocar em labirintos e prever o comportamento. Aí tem aquela cérebro que a gente usa muito em aula, do macaco. O macaco pega lá, a banana toma um choque, aí tá todo mundo fazendo isso, não sabe por que fazer. Então, com o ser humano, eu acho que tem um pouquinho a mais. Aí eu começo, vou antecipar um pouquinho a tua fala, que tem muito mais além do que a ciência. Tem a ver com a questão da arte, de aperfeiçoar técnicas e entender a questão local. Até ciência, qual ciência? Uma ciência positivista? Vamos usar os termos, vamos queimar os nossos termos de acadêmicos, né? Aquela de objetivismo, determinismo, ou não? Tem algo muito mais além, né? Qual é a postura, né? Qual é a postura diante da realidade? Porque, você falou positivismo. Quem que é o positivista? É o cara que só acredita naquilo que ele pode tocar. Posso pegar, posso medir, posso pesar, posso jogar na cabeça de alguém. Então isso existe. Isso é o positivista. Agora tem o interpretativista, que ele vai falar, não, o fenômeno não necessariamente ele é objetivo. Pode ser que seja subjetivo, pode ser que seja alguma coisa não material e eu não consiga nem pegar, provar, não consigo replicar, né? Tem dois caras, Berger e Luckmann, eles falam a constituição social da realidade, e eles defendem uma tese inteira dizendo que a realidade ela é socialmente construída. Quer dizer, isso aqui só é copo porque a gente chama de copo, e você concorda, ele concorda, né? Então todo mundo acha que é copo. Mas se eu quebrar e começar a usar o caco para cortar alguma coisa, deixa de ser copo, né? É uma faca, enfim. Se eu jogar na cabeça de alguém, pode ser uma arma. Então, é uma maneira como a gente vê as coisas talvez interfira, né? E para cada abordagem dessa tem uma metodologia, né, para atingir isso que eu chamo de realidade. Gente, mas assim, vamos aqui agora, né? A gente está indo muito para o doutorado e tal, e acho que a gente tem na nossa audiência e muitos alunos também, né? Vamos explicar como é que a gente entende, né? E ver se você entende também, se fica compreensível, né? Como que surgiu essa administração, né? Como que surgiu a administração pensada como ciência? Até então, a gente não tinha, né? Vem lá a Revolução Industrial e não tinha nada de administração, né? Nada com métodos, né? Nada com métodos, né? Cada um fazia como queria, ali, como dava, né? Ia arrumando, né? Os recursos. Aí vinha a indústria ali, as pessoas iam construindo, né? Conforme o entendimento de cada um. Mas, assim, muito desperdício. E aí vem os engenheiros. Isso, início do século passado. Então, a gente fala que a administração ainda é uma jovem senhora, 100 e poucos anos. Sim. E aí ela pega, e aí esses engenheiros, então, eles começam a desenvolver métodos para que diminua esses desperdícios e para que, enfim, eles tenham uma maior eficiência. Então, ali eu acho que ele já começa, quando ele começa a desenvolver esses métodos, ele começa a ter, né, esses tempos em movimentos, né, começa a fazer, olha, vamos lá, se a gente fizer isso, vamos contar quanto a gente consegue, enquanto você consegue produzir no menor tempo, sem desperdício e aumentando essa eficácia. Acho que ali a gente começa com os engenheiros, olha assim, é muito doido, né? Porque a gente fala, a administração ela é interdisciplinar, né? E ela começa lá na engenharia, né? E aí continue. Antes da Revolução Industrial, a gente tinha basicamente trabalho artesanal, não tinha empresa, né? Muita gente trabalhando. Aí a Revolução Industrial fez com que muitas indústrias crescessem, né? E tivesse muita gente trabalhando, essas pessoas precisavam ser coordenadas e tal. Aí os engenheiros entraram na jogada, né? Taylor, Fayol. Mas olhando o funcionário como uma máquina. Olhando o funcionário como extensão. parte o ser da humano máquina. é extensão da máquina, não o ser humano que tem ali. Aí, mas assim, diferente, né? Porque o Taylor veio de baixo
né? Trazendo a eficiência para a organização. E o Fayol, ele vem nos processos, né? Sim. Na direção, né? Então, mas olha só, eles estavam preocupados em explicar a organização? Não, eles queriam fazer funcionar melhor. O livro do Taylor se chama Princípios da Administração Científica. E ele é Já criticado... remete a uma ciência, Isso, né? e ele é criticado justamente por isso, porque dizem que ele não fazia ciência, ele estava interessado em fazer as pessoas produzirem mais, ter mais eficiência na fabricação, né? Mas ele acreditava que ele estava fazendo ciência, por quê? Porque ele estava usando método, princípios, técnicas, coisas que antes não acontecia. Não acontecia. Né? Então, dá para dizer que a ciência, olha, talvez um princípio. Por quê? Porque antes eu ia no vai que dá, né? Vamos ver se funciona ou não. E aí depois ele pensou, não, eu preciso cronometrar quanto tempo que eu levo, quanto que eu gasto, né? Quantas horas o funcionário leva para fazer uma atividade. Mas assim, mas naquele momento ele não estava pensando na administração. Não, mas... A administração surge, mas ele, engenheiro, ele estava pensando na eficiência daquela organização. Isso, na tarefa. Mas ele não estava na tarefa, ele não estava pensando na administração. Enquanto gestão, né? Mas ó, daí o Fayol ele já tem outra visão, né? Que é engenheiro também. Que também é engenheiro. Os dois eram engenheiros. O Taylor focado na tarefinha ali. Como é que eu faço melhor, mais rápido, né? Economizando recurso. Aí o Fayol, ele olha de cima para baixo e pensa, como é que eu organizo melhor isso daqui? Como é que as pessoas vão trabalhar melhor juntas? A visão dele era aquela visão da hierarquia militar. Ele era das funções, né? As funções. Aí ele achava que as empresas tinham que ser organizadas em setores, né? Funções. E algo me diz que muito disso vem em função do pai dele, que era militar. É verdade. O pai do Fayol era francês e o Fayol nasceu em Constantinopla, né? Que hoje é o que é a Turquia hoje. Mas ele é francês. Olha só, gente, quanto cultura. Não sabia. Constantinopla? Constantinopla. Hoje, Istambul, né? Que é bem na divisa ali entre Europa e Ásia. Então ele vem com essa visão e isso fica para nós, né? Nós ficamos com essa herança aí do Fayol e as heranças do Taylor também. Mas a questão da administração é que são muitas áreas que estão envolvidas, né? Por isso que eu falei, ela é multidisciplinar, né? E aí, para a gente avançar, daí vem o Taylor, vem o Fayol, e a gente vai beber também na sociologia. Em que, Eliseu? A questão da visão humana, sociologia e na psicologia, né? Aí depois você vem os próximos, a escola de Hawthorne, que também não tinha um objetivo muito bem do humano, era também para otimizar também, eu tenho minha crítica, enfim, mas a questão de você ver a questão do ser humano, a questão social das pessoas. Por exemplo, esse podcast, se a gente se gostar, a gente se gosta, passa voando, a gente não vê passar horário, né? O último lá demorou 1 hora para passar, eu estava assistindo. Então, porque assim, vocês nem perceberam. Porque tem pessoas que se gostam. Mas quando está com um ambiente que você não gosta, demora. Tempo é relativo. Que tem a ver com a questão das tarefas. Conversando, você trabalha muito mais isso. A questão do tempo, né? O tempo. O tempo é relativo. Não é não. O tempo o físico vai dizer, não, o tempo é medível, tempo é medível, cronometrável. Ele é sempre igual. Encontra uma porta de banheiro fechada para você ver. Exatamente. Não, os segundos não serão os mesmos. Né? É verdade. E tem muito a ver com essa questão do organizar as pessoas, né? Então você tinha lá uma estrutura nova, você tinha o foco em buscar eficiência. Pensa no engenheiro olhando um carro que quer fazer o carro mais rápido e economizando combustível. E você começa a entender que isso é uma forma de se olhar o social que até então não existia. Muitas coisas depois vieram de conquistas por esse olhar. Então, a gente foi vindo assim de descobertas em descobertas, né? Porque primeiro se descobriu que as pessoas não eram máquinas. As pessoas não quebram, elas adoecem. Depois os engenheiros vieram os psicólogos, depois vieram os sociólogos, depois vieram os biólogos, né? Com a teoria dos sistemas. Aí depois disso, já estou na década de 50 já. Né? Aí a galera de mercado, marketing, os economistas com estratégia, né? Então cada um foi deixando o seu legado, né? E hoje, se a gente for ver, quem é que estuda isso? Né? Quem é que fala sobre administração? A gente, nós, porque a administração ela se fez, né? E assim, a gente tem um objeto para estudar, para descobrir, para compreender. Né? Esse objeto são as organizações.
A gente precisa entender como elas funcionam, para que elas funcionem melhor, né? Olha só, Cláudio, você já deu uma deixa aí, né, para várias viradas de chave. E a gente tem virada de chave na administração ao longo da história. Sim. Até porque requer, né, dentro de um contexto histórico, social, era de um determinado... Estava errado? Não estava, dentro daquele contexto, estava certo. Né? Agora, se você for pensar, né, Eliseu, veio lá olhando o homem, olhando o ser humano e tal, e hoje, com a indústria, né, 4.0, 5.0, as pessoas com medo, né, de serem substituídas pelo robô, pela máquina. É aí que a gente tem que pensar também. E assim, e mais, né, gente, só para a gente já começar aqui, além de você, de ter, né, de trazer essa angústia, será que as profissões, né, as pessoas serão substituídas, né, pela máquina? E as pessoas aí precisam ter um refinamento, precisam se qualificar melhor e tal, tudo isso a gente sabe, a gente fala, mas a gente não vê isso acontecer na velocidade que essa tecnologia ela está vindo aí. E mais, a gente tem falado tanto da administração e ao longo desses anos, né, tanto na formação de administradores, de toda essa evolução, mas se a gente não precisa voltar muitos anos atrás, a gente tem um cemitério de empresas que morreram, que faleceram. Foi falta de administração ou foi uma falta de perspectiva, de ver lá na frente, de antecipar e de acompanhar essa evolução? E aí, a administração, ela tem que preparar essas pessoas, agora, de repente, não para, é a função olhar lá, né, lá no Taylor, é a tarefa, quais são as suas funções, vamos lá, vamos olhar, né, não ter mais desperdício, vamos ser eficientes, mas de uma outra forma. Agora vem uma forma colaborativa. Né? Então, o FAIOL, a colaborativa, a gente tem lá o pessoal, né, os insumos que estão entrando ali na organização para serem processados, e a gente tem que ter essa de forma colaborativa. Então, agora, o que traz o fornecedor, né, o que me fornece esses insumos, essa matéria-prima, ele tem que trabalhar comigo de uma forma colaborativa. A competição passa a ser uma colaboração. E com o consumidor final também. Então, eu acho que essa relação ela acaba mudando. E mais, eu acho que essa relação também, quando o Fayol falava lá, de cima para baixo, vamos ver, né, hierarquia e tal. Agora, quando a gente trabalha e fala, né, em equipes autogeridas, quando a gente fala em trabalhar por processos, essas equipes que estão desenvolvendo aqueles processos, a gente não vê uma organização tão burocrática, tão engessada, mas para atender isso, essa nova demanda, essa nova era, uma organização mais flexível. O que vocês acham disso? Então, você falou de um processo de mudança, né? Então, você está dizendo assim, a administração e os seus objetivos, eles foram mudando com o tempo e continuam mudando. Nós, enquanto administradores e estudantes disso daí, a gente tem que olhar para isso como? Antes era errado e agora é certo? Ou antes era certo e agora está errado? Ou a gente tem que olhar para o fenômeno, né? Que fenômeno é esse que a gente está olhando? E aí a gente está fazendo ciência à medida que a gente olha para um fenômeno e tenta entender. Então, a administração é um fenômeno a ser estudado. Nós estudamos. Aqui no chat, inclusive, alguém pergunta. Eu, de novo, não trouxe meu óculos, mas olha só. Quem é responsável a realizar a ciência? Não é o cientista? Né? Então, assim, do ponto de vista da ciência, sim. Quem se preocupa com ela é o cientista. Né? Mas nós somos pesquisadores, né, Cláudio? Todo administrador, né, é um cientista? É isso que eu ia falar, assim, é o que a gente fala para os alunos, você está estudando o fenômeno. Então você está dentro, vamos àquela questão de classificação, você está dentro de um curso que faz parte da ciência social aplicada. Ciência social, sociedade, porque a diferença é que nós aplicamos o conhecimento. Entendeu? Na minha percepção, quando um aluno nosso da EAD procura a gente no Instagram, rede social, professor, aquilo que você falou em aula, apliquei na empresa aqui e deu certo. A aluna de inovação, até hoje me marcou ela, que ela pegou uma coisa bem simples. Ela tinha uma empresa de embelezamento de carro, não lembro o que era. Ela inovou o atendimento ao cliente. Ela criou uma balinha customizada para os clientes, colocou a marca da empresa. Só isso que ela fez.
E o pessoal começou a elogiar e gostou de sentir a parte. Aí falou isso pra gente. Poxa, ela enxergou o fenômeno local dela, a nossa figura clássica da administração, que é a empresa, a organização dentro de um ambiente, né? E ela conseguiu mudar. Então, para mim, o aluno, ele é um futuro cientista. Então, a gente pode analisar esse fato aí, assim, ela estava interessada em explicar um fenômeno ou aplicar uma técnica para atingir um resultado? Entra lá no começo que a gente Porque- falou, é técnica, é arte ou é ciência? Então- Nesse caso é a técnica. Porque, ó, a gente pode ter muitos administradores que não estão preocupados em explicar as coisas, mas sim aplicar, né? Sei lá, motivação. Eu quero entender como é que as pessoas se motivam para poder motivá-las para elas produzirem mais. Então, é bem aplicado, pragmático, né? Seria uma visão pragmática. E aí a gente vai ter vários tipos de administradores, acredito. Mas essa visão prática, essa racionalidade prática, eu acho que ela é predominante no nosso meio. Porque você já falou, né? Ciência social aplicada. E há quem diga que não tem que explicar nada, eu tenho que fazer. Né? Eu tenho um grande amigo que fala assim, administração é fazer, é ter resultado, é atingir a meta. O Peter Drucker falava isso também, né? E tem gente que vai para um outro lado. Não, a administração envolve outras questões, compreensão, envolve questões que não são práticas, né? Úteis. Mas assim, isso que você está falando, não são práticas, não são úteis. Agora vem aqui uma crítica, entre aspas, né? A nossa formação mesmo, né? E até o doutorado, né? Enfim, de todos os programas. Porque você produz conhecimento, né? A partir do momento que você estuda um fenômeno, que você tem um método, né? Que você aplica aquilo ali e que você tem que comprovar aquilo e demonstrar, né? Que ó, o meu conhecimento foi esse, a minha tese é essa aqui, tá? Na maioria das vezes, não vou falar sempre, porque não é sempre, mas na maioria das vezes, qual a aplicabilidade disso? Qual a importância disso? A gente pesquisa para fazer a diferença nas organizações? Nós somos administradores, nós estamos olhando a administração. Independentemente se você está olhando só dentro da administração, se você está olhando ela, né, nessa multidisciplinariedade que existe, com tudo influenciando, mas até que ponto nós produzimos conhecimento para essa transformação? Então, pergunta importante, né? Porque tem muitas teses que são escritas e as pessoas perguntam, mas isso aqui vem ler. Quem vai ler esse negócio? Mas vamos pegar um exemplo, a tese do professor Eliseu, crimes corporativos. Né? A quem interessa saber dos crimes corporativos? A galera das corporações vão dizer, não, isso não tem importância, deixa para lá, né? Não precisa pesquisar isso, vamos pesquisar eficiência. E é uma postura. Não é? Eu lembro que foi bem complexo até, porque a administração, as ferramentas, as tarefas que a administração criou enquanto ciência são utilizadas para o bem e para o mal. Né? Igual o Nobel não criou a dinamite para matar as pessoas, mas mataram pessoas. O Santos Dumont não criou avião para atacar bomba, e criaram. E a gestão é essa mesma linha. E você vê que há grandes corporações, e a minha tese deixa isso muito claro, que usam de fato o limite do limite buscando a eficiência. Então parece que a gente é só um instrumento de eficiência. Então essa reflexão que eu sinto falta quando discute o administrador e o gestor, essa reflexão do meu papel no mundo. Eu sou suspeito porque eu tive uma formação integral enquanto aluno da Uninter, né, de administração. Eu tive muita disciplina de olhar humano, de olhar em grupo, lucro é importante porque sem lucro não tem nada, acabou. Assim, eu fico brincando, é comunista, né? Meus amigos chamam de comunista. É comunista. Eu nunca sou contra o lucro, pelo contrário, eu acho que o lucro tem que existir. Eu questiono a forma de obter ele, né? E há empresas que usam de fato, né? Uma questão bem rapidinha, esse meu insight veio na terça-feira, em aula. Teve uma situação de uma barragem que rompeu, daí a empresa, Cláudio, como você sabe, ela provisiona. Ela já tinha provisionado contra a pagar a indenização, porque ela sabia que poderia romper. Primeiro ela colocou lá 10 milhões para a pessoa que morresse.
barragem rompeu, o que ela fez? Foi lá e pagou os 10 milhões? Não, ofereceu 200 mil. Quer dizer, já lucrou nesse sentido. E tinha lá uma moça que faleceu que estava grávida. E a empresa, ela se negou a pagar a indenização para a grávida, porque o feto tinha uma previsão de direito, porque não sabia se nasceu ou não, argumento da empresa. Só que você pega as leis, né, as teorias jurídicas, ela vai acabar pagando a indenização. Só que daqui a 10 anos, 8 anos. Então, esses 10 milhões que ela tem hoje, que ela vai aplicar, daqui a 10 anos, quer dizer, ela está lucrando, otimizando os resultados sobre a vida humana de uma criança que nem nasceu, que tinha pai, tinha tio, tinha madrinha. E eu acho que essa reflexão que falta. O nosso chefe sempre fala que, né, o TCC é um sentado de elefante, TCC, tese, né? Porque eu acho que falta muita reflexão nesse sentido. O que nós estamos fazendo? E eu acho que isso que traz a ciência. Você começou fazendo a questão dos filósofos. Cara, o que nós estamos fazendo com o nosso mundo, entendeu? Mas olha, deixa eu agora aproveitar, porque eu acho que falta mais esse ambiente, né, e os lugares onde a gente possa debater esses temas. Acho bem legal, né, esse tema aqui proposto pelo Claudião. Claudião bonitão. Bonitão. Eu achei muito interessante, porque eu lembro que quando o Eliseu apresentou um artigo, né, da tese dele, foi tirada da tese dele no Enangrade, e ele trouxe isso, apresentou, e aí teve um grande debate. Nossa, e as pessoas ficaram assim, indignadas e não conheciam, não sabiam sobre esse crime corporativo. Né? Que muitas empresas, né, Eliseu, não é? Ele pegou o caso ali da barragem de Mariana? Brumadinho. Mas, assim, que tem vários e vários, né? Então, eu acho que trazer isso para o debate vai mudando, de repente, isso que a gente acha, que as pessoas não falam, não comentam, tal, e que a gente não produz conhecimento, que a gente não agrega. Mas por quê? Porque também a gente fica fechado, né, com a gente mesmo, com os mais próximos, como é o nosso caso ali. Então, mas é isso que a gente, enquanto cientista social, faz ao estudar o fenômeno da organização. Por quê? Porque a gente vai estudar a aplicabilidade das coisas, sim, mas muito mais os porquês, a lógica. Qual é a lógica institucional enraizada naquele processo? Né? E essa lógica, às vezes, ela vai muito além da organização. A lógica ela é um campo. Então, quando a gente fala racionalidade prática com cálculo utilitário de consequência, a gente está falando que as empresas pensam no lucro e fazem conta. Vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena ou vale a pena? Vale a pena pagar agora ou daqui a 10 anos? Isso é cálculo utilitário, né? Uhum. Então, se o cara se preocupar apenas com a aplicabilidade das coisas, ele não entende esse processo que é maior, que é macro. Mas quando eu olho para esse processo, eu estou fazendo ciência. Eu estou tentando compreender uma realidade que é maior do que aquilo que eu estou vendo. Porque o que eu estou vendo, muitas vezes, é só uma aparência, não é a essência da coisa. E a ciência justamente tenta ir à essência dos fenômenos. É para isso que ela existe. E a gente está tentando fazer isso em outras esferas também. Para o próprio aluno da graduação, né, que está ali aprendendo a aplicabilidade, a gente também está tentando fazer esse cara ser um pouco mais, quais são as palavrinhas? Crítico, reflexivo e analítico. Né? Para que ele vá além das aparências. Isso falou bem importante, até uma dica de filme para vocês, é Flash of Genius. Ó a loucura do cálculo de consequência. A gente fala assim, por isso que às vezes a gente não é visto como cientista, é mais como aquelas pessoas que criam ferramentas, o ferramental. Um engenheiro criou um para-brisa intermitente. Para-brisa? Limpador de para-brisa. Limpador de para-brisa intermitente. Levou na Ford. Apresentar na Ford. E caso real, tá? Caso real. Levou na Ford. A Ford, com seus engenheiros lá, viu, sacou como funcionava. Não, a gente não quer. O cara pediu, cedo para vocês, quero 4% de comissão em cada unidade que você vender. A Ford, não, obrigado, não quis. A Ford ligou para a Chrysler, seguinte, ideia boa. Vamos fazer? Sem prazer eleitoral, porque pode ser feito. Vai processar a gente? Vai. Vai ganhar? Vai ganhar. Daqui a quanto tempo? 10 anos. Cara, a gente faz um acordo no final que esse 4 anos que ele pediu vai receber bem menos. Imagina você 10 anos lutando com uma empresa, cansado, no final fala assim, te pago tanto. Então é isso que a gente não para refletir. E para a Ford, queimou o filme, criaram um filme, queimou a marca, mas ninguém queimou, enfim.
Então é isso que eu sempre questiono enquanto gestor. O que eu estou fazendo? Estou matando pessoas? Tem pessoas que estão tomando remédio por minha causa? Eu reflito muito isso. Tem pessoas que de noite ficam chorando no banho por enquanto eu sou um gestor que estou sacaneando as pessoas. E às vezes nem porque eu sou mal, é porque todo o sistema está caminhando para isso. Às vezes eu sou um cara bacana, um cara legal. Eu gosto de chimarrão, gosto de churrasco, gosto de brincar. Eu gosto, mas assim, é o papel, que é um spoilerzinho para você, é o papel que eu estou aqui e tenho que seguir. Então, isso é um fenômeno. É um fenômeno. Se eu olhar só para a pessoa, eu falo, essa pessoa é um carrasco, ou é uma carrasca. Mas se eu entender todo o entorno, eu vou ver que ele talvez seja um carrasco, mas ele é reflexo de um sistema maior que, se ele não quisesse ser, ele não ia ter como, porque ele é obrigado a ser. Né? Porque ele está dentro de uma lógica. E se ele estiver desalinhado dessa lógica, o que acontece com ele? Tchau. É triste, porque isso remete a uma política também, né? Sim. E a política também, né? Então, eu acho assim, a gente não pode ficar prisioneiro disso. E a gente está falando tanto em gestão humanizada. E o que é essa gestão humanizada? E aí a gente fala também de inovação disruptiva, mas para gestão humanizada ninguém é capaz de fazer essa disrupção. Por quê? Porque está preso? E se tiver resultados melhores? Olha a Google, olha a Tesla, olha a Microsoft. E não deu certo? Por que não é capaz de fazer isso? O que aconteceu? Não, eu estou pensando, você está falando, eu estou viajando aqui. Minha cabeça é desenhando. assim. Estou desenhando. É a arte. Mas, gente, essa é a arte. Viu? Administração como arte? Tá aí, ó. Então, aí, mental já. Pensando na lógica do sistema, assim, a questão da humanização. Não, se eu for humano, eu vou ter, inclusive, resultado melhor, né? Mas aí a gente já fica com aquilo, eu preciso ter resultado melhor para ser humano? Entende? Assim, a nossa própria cabeça já está bem formatada nesse processo. Não deveria ser, eu não precisaria ter um retorno melhor para ser ético. A ética deveria ser um valor, né? Mas a gente... Nossa, agora, pegar esse gancho aqui, isso nós estamos falando de uma geração. Talvez eu seja uma geração antes de vocês. Mas a gente tem que pensar nas futuras gerações, no pessoal que está chegando aí. Eles não pensam assim, Cláudia. A nossa cabeça já está assim, já está formatada desse jeito. É um outro pensamento. E isso vai mudar a gestão das organizações, isso vai trazer uma gestão mais humanizada, mais ética, mais participativa, mais colaborativa. E a gente tem que estar preparado para isso. E, aliás, nós estamos preparando esses gestores. E aí? Então, a gente tem que continuar olhando, observando, estudando, pesquisando, né? E aí a gente tem isso feito nas organizações, por nós e por outros cientistas, né? Outras pessoas. Os psicólogos estão olhando para as organizações, olhando esses movimentos. Os sociólogos também, né? A gente já falou, né? A administração é uma coisa tem muitas facetas, né? É muito complexo. A gente olha isso como um todo, mas a gente também olha pelas partes, né? Como é a cabeça do jovem que nasceu depois dos anos 2000? É diferente da minha, né? Eu espero que seja melhor. Mas se vai ser melhor ou pior, a gente não sabe. A gente vai ter que ir medindo e observando, né? O que eu vejo é que a gente vai descobrindo as coisas. Então, pandemia. Quantas coisas nós descobrimos na pandemia? Teve gente que descobriu que tinha casa e que era bom ficar em casa. Não voltou para o trabalho. Né? Quando que aconteceria antes da pessoa pedir a conta, dizendo assim, não, eu não quero trabalhar presencial mais. Né? Então, a gente vai se moldando também à medida que o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo. E as organizações não são paradas, não são fixas. Né? De jeito nenhum. E porque que fica parada, ela sai rapidinho, né? E é por isso que a gente não pode tirar foto apenas. Uma tese, um experimento é uma foto. Então, o ideal seria muitas fotos para a gente ir comparando o que varia, o que muda com o tempo. É melhor um filme do que uma foto, né? Meu orientador falava isso. Mas a gente não tem tempo, muitas vezes. É isso que tá, é essa loucura. E a gestão, e o que me deixa apaixonado pela área, é essa multidisciplinaridade que você comentou. Você ter esse olhar, né? Sempre falar, não, a pessoa é preguiçosa, não sabe o que fazer, faz administração porque sempre vai ter emprego, né?
é mais fácil, sei que lá. Cara, é que ela é tão rica nessa ideia de essa é uma área que para se explicar precisa de várias outras áreas, e eu acho que falta muito o tempo da reflexão, como você falou. Geração nova, eu tenho uma filha adolescente, cara, é outro mundo, cara. Sua filha vai ficar logo adolescente, cara, é outro mundo. Não vai. Vai Não ficar vai ficar bebê pra sempre. Eu também tinha esse sonho. Vai na minha. Cara, é outro papo, é de não ter carro, porque carro polui. É de, pra que eu vou ter uma casa? Você só reclama que você gasta muito pagando imposto. Eu posso ter uma casa para bater, assim. É outra pegada, mas é que tá, é promessas. Eu fui brincando, isso, vai lá, você é utópica, meu amor. Continua assim. Porque a utopia é uma coisa. A gente falou a questão do gestor. Se o CEO da empresa não tivesse ele decidido deixar lá o restaurante matar as pessoas, alguém teria feito. Então é essa a grande questão. Alguém sempre vai fazer isso. Por isso que a questão do fenômeno é muito mais complexo, porque tem o ser humano por trás das ações. Por isso que eu acho que é assim, vamos perder professor, vamos perder emprego pela inteligência artificial. Não vai perder. Ela vai te dar lá um monte de escopo histórico, mas a reflexão sobre aquilo, com o olhar humano de experiência e de vivência, dificilmente um robô consiga fazer isso. E eu fiz um teste agora, antes de vir para cá, eu perguntei para o ChatGPT, a administração é uma ciência? Ele dá várias respostas ali, né? Cara, mas na boa, eu achei as respostas rasas, sabe? Assim, ele responde, mas você percebe que a resposta é um Ctrl-C, Ctrl-V de alguma coisa que explicou isso em algum lugar, não necessariamente isso tá bom. Né? Eu perguntei também, né? Eu falei o IDG, agora tem uma sigla nova, né? A gente trabalha com os ODS, Soft Skills, e tem o IDG que é o Inner Development Goal, que são as habilidades que você trabalha, né? Internas para você atingir os objetivos. E está atrelado ali aos objetivos dos ODS, assim como a tua filha falou, né? Eu não quero carro porque polui, eu não quero a casa, eu não quero porque eu vou consumir mais. E para quê? Eu quero ter várias experiências. Esse é o pensamento deles. Quero ter várias experiências. Mas aí, voltando, né? O IDG, lá, eu perguntei para o ChatGPT também, né? Tem alguma coisa a ver ali o IDG com o futuro da administração? De que forma, né? A gente vai trabalhar isso para a gente desenvolver pessoas dentro das organizações, porque é isso que é a proposta dele, né? Aí ele falou assim, eu só consigo, não entendo, é só até 2021, os dados que eu tenho aqui, eu só consigo analisar o que foi desenvolvido até 2021. Como isso é algo novo, que foi pensado na Escócia durante a pandemia, de como atingir os ODS até 2030 e tal, ele não sabia nada, né? Então, quer dizer, daí eu fiquei assim, sei muito mais que o ChatGPT. A gente não pode se assustar, não. Não dá para ter medo. E eu vejo que sempre tem, né, nessa questão e o gestor ele é muito cobrado pelo resultado, e o gestor bom que traz resultado financeiro, assim, e essa questão da ciência clássica de medir, eu vou medir o quê? Um EBITDA. Sim. E se o EBITDA for bom, você está muito bem, mas tem uma galera tomando diazepam, tomando Prozac, uma galera com atestado de INSS, uma galera passando dificuldade. Mas o que te importa? O EBITDA está lá em cima. Então, acho que esse programa, inclusive, né, eu acho que é muito importante a questão da chave, de você começar a verificar. Né? Não podemos ser anacrônicos, olhar, nossa, o Taylor era um filho da mãe. Como assim a pessoa era uma máquina? Cara, na visão, na época, para a realidade dele, fazia sentido, porque não existia aquilo. Anacrônico, você hoje, gestor, em 2023, olhar para o seu funcionário e falar assim, nossa, é uma máquina. Nossa, o Cláudio não pode quebrar. E se o Cláudio quebra... Nossa, vou gastar uma grana. Se o Cláudio quebra, imagina o braço, não tem... Não, ele quebrou o braço, mas ele pode agora digitar, fazendo... Agora no computador você fala e ele né, transcreve para você. Então, não precisa ficar tão afastado, é só o braço, não precisa digitar mais. Não, e de pensar, né, nas pessoas, Eliseu, esses dias uma professora estava comentando que uma colega foi para uma entrevista de emprego, porque ela, enfim... achava não, ela estava de fato, né, sofrendo abuso moral e tal, né? E aí ela foi para uma entrevista de emprego e na entrevista o gestor lá perguntou para ela, você tem filhos? Você pretende ter filhos? Como? Você acredita nisso ainda acontecendo? Eu falei, não pode. Até porque não pode mesmo, né? Ele não pode fazer esse tipo de pergunta, né? Mas eu acho que a gente fica naquela assim, né, no mundo ideal, né? Ele não pode mais fazer isso, não pode agir dessa forma, mas a realidade ainda que está acontecendo é outra, né?
E podem falar assim, porque então vocês não acreditam nas ferramentas de gestão? Acreditamos, todas elas. Só que pode ser tempo e movimentos com qualidade de vida. A ideia é de somar. As ferramentas são muito boas. Matriz SWOT, maravilhosa. BCG, maravilhosa. Gucci, excelente. Como você falou, o gestor tem que ser aquele cara que tem que olhar tendências. Tem que observar tendências. Eu estava batendo um papo, lembro que esses dias, com o pessoal da FEComércio, que muitos restaurantes se reinventaram na pandemia. Os caras nunca nem sonhavam em fazer pedido express. Nem sonhavam, era físico. A pandemia hoje tem restaurante em Curitiba que ganha mais grana com pedido do que com restaurante. E às vezes ele nem quer que você vá. É mais caro para você comer lá do que mandar para tua casa. Te manda para tua casa uma experiência incrível de consumo. Então, assim, as ferramentas são excelentes, né? Mas a minha percepção tem que ser muito bem utilizada, mas sempre com esse olhar de humanização, esse olhar para o próximo, saber que ali tem um ser humano, não tem uma máquina. Uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está triste, porque tem aquela, não, você tem que ser alguém na empresa, alguém no trabalho, tem que ser diferente. Cara, se eu estou triste em casa, eu vou ficar triste no trabalho. Claro que eu vou tentar fingir melhor no trabalho, vou tentar não colocar tudo aquilo, mas é um ser humano, a gente é um ser, não tem como te vestir. A gente fala, não tem como você deixar a tua dignidade na portaria e subir para trabalhar. Isso metaforicamente tem, mas na prática é difícil, né? Então, ano passado a gente fez uma mesa redonda, uma mesa coordenada no Enfoque, falando sobre humanização nas organizações. A gente trouxe 2 convidados, né? Um professor da UTFPR e um professor lá da UEM, né? De Maringá. E teve uma fala de um deles que, cara, olha, resume tudo isso que a gente está falando agora. Ele falou assim, ó, nas empresas as pessoas não têm tempo de serem humanas. Eu não tenho tempo de ser gentil, eu não tenho tempo para dar bom dia, eu não tenho tempo para ter paciência, porque tudo é toque de caixa, né? Tudo é rápido, tudo é para ontem, tudo é urgente, né? E aí acabou valores, acabou paciência, acabou um monte de coisas, né? Porque a gente não tem tempo. A vida moderna fez com que a gente acelerasse tanto a vida que a gente passa por cima de um monte de coisas. E a gente só fala, ai, está passando rápido, olha, já estamos quase no final do ano, não vi esse tempo passar, não vi o ano passar, justamente por isso, né? Porque a gente está com tantas tarefas, com tantas cobranças, né? Cobranças mesmo, né? E se você não atende a essas cobranças aqui, você está fadado a sair, né? Perder o seu cargo, sair da organização. E aí a gente espera o final de semana, o final do mês, o final do ano, as férias, né? E a hora que vê... E isso, como você falou, é um fenômeno. Tem gente que não conhece os vizinhos. Eu conheço meus vizinhos. É porque são só 2, são 3 apartamentos por andar, dá para conhecer. Mas tem gente que não conhece os vizinhos. Olha só, o papo tá bom, vocês são gente boa, mas... Acredito. Já estão chamando a gente. O tempo já acabou. E a virada de chave. É a virada de chave, né, gente? Fica para essa reflexão nossa aí, né? Dessa gestão mais humanizada, de um ciclo de vida, né, das organizações cada vez mais curtos e como você, né, pensa nessa organização, como que você está inserido dentro de todo esse contexto. E refletir sobre isso, né? Será que eu estou inserido dentro desse contexto no automático? Eu vou do jeito que dá, do jeito que vai? Ou será que eu tenho um tempinho para olhar para o lado, ver meu colega, que às vezes se estressa porque tem outros motivos por trás, né? A gente vai falar, dando um spoiler já, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Na nossa próxima edição aí, né, do nosso podcast Virada de Chave, a gente vai falar sobre isso, mas somos humanos. Somos seres humanos e muitas vezes, né, a gente reage quando alguma coisa não está legal. Isso aí, então, sintetizando do que eu acredito, que a gente conversou, para mim, gestão é ciência, né? Apesar de ter esse viés prático, como o Cláudio colocou, né? Esse viés do fazer, mas a analogia é uma medicina, você tem a teoria, você tem a prática. E muitas coisas, incrível que pareça, foram aprendidas após a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial não sabia o peso de um coração, por exemplo. Então, muitas coisas são tudo muito novo. A gente olha e acha que é tudo muito antigo. Então, é uma ciência que está em pleno desenvolvimento. E o meu conselho é sempre olhar o fenômeno. Assim, não pensa na sua tarefinha. Sua tarefinha está lá do dia a dia. Só que ela tem, como forma agregada, muitas outras coisas. Tem que sair desse passinho para trás para ter a tão chamada visão sistêmica. Né? Professora Vanessa, professor Cláudio.
É isso aí. Hoje, então, o papo foi longo, foi quase sério, não é? Mas foi ao mesmo tempo muito prazeroso, né? A gente gosta de falar disso e eu gosto muito quando tem gente aqui na plateia, né? Na fila. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse foi o Chave Podcast e a gente vai estar aqui daqui a um tempo falando sobre personagens corporativas, né? Vamos falar um pouco mais sobre organização e agora vamos falar dos personagens que a gente vê nessa organização aí. E se você é curioso, se você é curiosa, a chance de você fazer ciência é muito grande. Não esqueça. Não esqueça que você é humano, você é humana, ok? Um abraço e até a próxima.